Bola na Copa. Oferecimento Motorola Signature. Olá, boa tarde. Hoje é dia de torcer pelo Brasil. Aqui no Bola na Copa você vai saber tudo sobre a seleção brasileira. E você vai torcer como? Já lavou aquela camisa da seleção de sexta-feira? Ah, não lavou ainda? Você tá rindo, você não lavou. Não. Você não lavou. Não. Atenção todos, Alessandro Giannini não lavou a camisa dele. Eu ia continuar falando, mas você começou a rir. Eu vou usar a que a Janete me comprou. Mas nova. ele prometeu colocar a kilt, a saia escocesa, se o Brasil ganhar. Ah, ele vem de saia escocesa amanhã aqui. Vai ter saia escocesa amanhã se o Brasil ganhar. Se o Brasil ganhar. Tá ferrado, peraí. E eu ia até falar assim, ó, quem não lavou a camisa porque acha que se fizer com a camisa usada vai dar sorte pro Brasil, a gente até entende. Agora não lavou por causa da chuva, também a gente entende, né? Agora por que você riu? A sua tá suja, Janine. Meu Deus. Tá suja. Você já percebeu, né? Hoje é dia de Brasil em campo. A seleção de Ancelotti faz o último jogo da fase de grupos. Hoje, e o técnico italiano diz que Neymar está disponível para jogar. Será que hoje finalmente vai, meu povo? E olha só quem desencantou, Cristiano Ronaldo. Marcou 2 gols ontem e entrou para a história como o primeiro jogador a balançar as redes em 6 Copas do Mundo. Zebra ou esperado? Inglaterra fica apenas no empate contra a Gana e deixa tudo em aberto no Grupo L. E hoje o Bola na Copa recebe um convidado muito especial. O ex-técnico Joel Santana, o rei do Rio. Não sou eu que estou dizendo isso não, é ele mesmo que diz. Aqui no estúdio comigo, a Maurícia Gala e a Alessandro Giannini, que não lavou a camisa do Brasil. Deixou cair aquele monte de salgadinho, mostarda, ketchup. E guardou pro próximo jogo. Pra dar sorte, gente. Pelo amor de Janete, lava essa camisa, Janete. E lá dos Estados Unidos, Marcos Uchoa, Fernanda Arantes e Fábio Altman. O Bola na Copa começa agora. Bola na Copa. Oferecimento Motorola Signature. E a gente abre o programa em grande estilo com o rei do Rio, Joel Santana, nosso entrevistado hoje. Seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo do Brasil, porque a gente joga, a gente sempre fica na expectativa, a gente não tem mais com aquela moral que a gente tinha, não tem pra gente vai esperar alguma coisa. Tomara que a gente não tenha surpresa hoje, mas vamos continuar o programa, vamos lá. Bora lá, eu quero que o Marcos Uchoa, quero chamar ele aqui, porque ele quer fazer a primeira pergunta para você. Honra sua, meu querido Marcos. Bom dia, Joel, prazer falar com você de novo, falamos tantas vezes no passado. Uma pergunta óbvia. Começamos, Marrocos empate, só 3-0 contra o Haiti. O que você está achando desse momento dessa seleção? Olha, eu acho o seguinte, você direto e objetivo. Acho que o Brasil não está jogando bem, estamos passando dificuldade, a gente está com medo de jogar contra Marrocos. Ganhar do Haiti o segundo tempo, jogamos mal. E hoje a gente ainda não tem um time para a gente botar em campo. Então, foi o que eu falei antes, e eu volto a falar. A gente está sempre na expectativa do que vai acontecer. A gente não tem mais aquela certeza do verdadeiro futebol brasileiro. Vamos ver. Eu tô torcendo pra caramba, cara. Hoje eu tô a caráter, vou continuar a caráter, tô brasileiro. Fui pra fora para expandir o futebol brasileiro, graças a Deus. E agora eu tô torcendo pra seleção brasileira mais uma vez. Vamos lá. Fábio Altman também, direto dos Estados Unidos. Venha, meu caro, venha falar com o nosso convidado, Joel Santana. Oi, Verusca. Oi, pessoal. Obrigado, Joel, por aceitar o nosso convite. Joel, eu queria saber o que significa para a seleção brasileira ter um treinador estrangeiro. É a primeira vez na história que um estrangeiro, um italiano, Carlo Ancelotti, treina a seleção brasileira. O que pode representar isso para o grupo de jogadores e para o futebol brasileiro? Olha, eu não sei o que vai representar para o futebol brasileiro, mas eu estou muito triste do futebol brasileiro estar passando esse momento. Não que ele seja um bom treinador, ele é bom treinador, mas, porra, a seleção brasileira tem 5 Copas do Mundo ganha, e fora as 2 que perderam, que era para ter ganha também. Pô,
um estrangeiro para nós, cara. Pô, peraí, cara. O futebol brasileiro está perdendo a identidade e é por isso que nós passamos esse sufoco. Porque ele é bom treinador, mas ele não conhece o futebol brasileiro, não conhece como a coisa rola. Aqui no Brasil a gente come feijoada. Lá ele come, sabe o quê? Pizza. Pô, é diferente, cara. É diferente. É bom treinador, mas ele vai suar aí. Não sei não. Não vai ser... Não, vamos ver. Vamos ver. Eu acho difícil o Brasil passar, eu acho difícil. O Brasil, essa fase para baixo da outra vai ser muito difícil. Pelo que as outras seleções estão jogando, o que o Brasil está fazendo, tem um cheirinho ruim aí aberto. Mas vamos deixar acontecer. Arquibancada aqui torcendo aí, adorou sua resposta aqui. Janine, Amaury, eu adoramos. Curtimos a sua resposta, Joel. É porque eu falo a verdade, também a verdade, mas a verdade é isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É o canal The King of de Janeiro, Rei do Rio. Pronto. Falei! Muito bom. Fernandinha, também do nosso time, lá nos Estados Unidos, querendo conversar com você, Joel. Oi, Joel, que prazer ter você aqui com a gente. Joel, acho que vou duas perguntas. Boa tarde, meu querido. Eu queria saber primeiro o que você achou do inglês, do nosso árbitro brasileiro na estreia lá no México, o Wilton Pereira Sampaio. E me fala outra coisa, as seleções africanas, você está conseguindo acompanhar? Como que você tem visto as seleções africanas nessa Copa do Mundo, que está tendo muita torcida dos brasileiros para as seleções africanas, né? A gente sempre, toda a Copa, a gente torce muito por eles e a gente está vendo resultados muito interessantes. O inglês do árbitro é igual ao meu. Ele não teve vergonha de falar e falou: eu estou preocupado com o inglês dele, eu estou preocupado com o português do Ancelotti, que é pior do que o nosso inglês. Todo mundo bate palma, cara. O nosso inglês todo mundo cobra, deixa rolar. E sobre a equipe da africana, olha, a África é fogo, hein? Eles estão chegando devagarinho, estão aprendendo devagarinho, tu vê que eles são bons de futebol, eles sabem jogar bola, bem fisicamente, são jogadores encorpados. Infelizmente a África do Sul não está muito bem, ainda estou torcendo muito para ela. Vamos ver as seleções da África para ver se alguma vai entre a oitava ou quarta finais que chega, porque o futebol de lá está merecendo alguma coisa melhor lá para a África, Deus quiser. Joel, agora a gente volta aqui para a arquibancada no Brasil. A Maurício Segala quer falar contigo. Joel, muito bacana falar com você. Eu tenho uma pergunta que está na boca do povo. O Neymar tem lugar nesse time? Você escalaria o Neymar para jogar hoje, por exemplo? Mauri, eu acho o seguinte, a seleção do Brasil está muito instável. Vou começar com o Neymar. Neymar fez um coletivo? Não. Neymar fez um treinamentozinho bom, mas isso é Copa do Mundo, cara. Esse jogo vai decidir uma classificação para outra fase. Eu acho o seguinte, se o Brasil estiver bem, coloca ele, não bota ele para resolver não, que eu não sei se ele vai resolver. Coloca ele 10, 15 minutos, até 30 minutos. O Brasil fez 2-0, 3-0, coloca ele. Se não der, faz um coletivozinho, vê se ele tem... Ele não tem ritmo de jogo, como é que vai botar um jogador sem ritmo de jogo? Me diz aí. Então ele está aprendendo tudo que eu vi desses 50 anos que eu trabalhei no futebol. Fazer o quê? Eu acho que ele não colocar ele agora, a não ser que o Brasil tenha bem da partida. De repente eu falo, agora fui editor, de repente eu já estava errado. Eu não, estou falando pela a lógica do futebol, aquilo que o futebol brasileiro me ensinou, e é por causa disso que nós temos 5 estrelinhas naquela camisa, porque nós nos ajudávamos, nós sabemos o que acontece aqui, eu falei para vocês. Brasil é Brasil, Brasil é diferente. E eu não sei se ele tomara aquele ganho para continuar tendo até 30, porque senão ele não vai aguentar aqui não. Joel, Janine aqui para você também na nossa arquibancada, querendo perguntar. Ô, Joel, rapidinho, eu queria saber a sua opinião sobre os jovens, o Endrick e o Ryan, que, enfim, tiveram lá espaço no time recentemente. Eu queria saber a sua avaliação, se eles deveriam entrar mais. É isso. O Endrick está pedindo passagem. O Ryan talvez jogue hoje, a gente não sabe. São dois... O futebol brasileiro é o seguinte, o futebol brasileiro é feito de emoções. Todos os nossos grandes craques entraram cedo na seleção. Toda seleção brasileira tem que ter um garoto para chegar lá e colocar. Esse garoto Endrick, ele está passado, vou fazer, bota ele para jogar, cara. Mas é o que eu falo, o treinador não conhece o futebol brasileiro, que aqui é assim, cara. O jogador nasce da noite pro dia, bota ele em campo para jogar. E o Ryan, eles acham que esses dois garotos vão chegar lá, vão tremer, não vão tremer não. O Ryan foi criado na barreira do Vasco, eu conheço aquilo ali bem. E o Endrick está pedindo passagem, bom jogador, teve no começo da sua expectativa para ser um jogador de futebol, mas agora joga bem, sabe jogar, e a hora que ele entrar, ele vai encantar, nós pode ter certeza, eu aposto nele demais. Ô, Joel, quer dizer que agora você tá todo blogueiro, tá com um canal no YouTube, eu tô dando uma olhada aqui,
canal do Joel. Queria que você explicasse para mim o que você está mostrando no seu canal, o que a gente pode ver, o que a gente pode acompanhar. Primeiro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal para acompanhar, porque toda rodada e todos os pimba na lata, não tem conversa. O canal é o seguinte: eu não podia ficar fora do futebol. Como é que pode eu ter 50 anos de futebol, ganhei 8 títulos do Rio de Janeiro, sou o maior vencedor do Rio de Janeiro, fui pro Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Passei 6 do Flamengo, 5 vezes no Vasco, 3 vezes no Botafogo, 3 vezes no Fluminense, e estou em casa vendo televisão, sentado vendo televisão. Eu exploro. Eu estou tão feliz de estar dando essa entrevista com vocês, porque eu tenho muita coisa para falar e só vocês podem botar no ar. E vocês me colocaram no ar. Você pode ter certeza que a gente vai ser sempre sucesso. Meu canal é sucesso absoluto, porque quando você quiser ver uma coisa diferente, canal do Joel no YouTube, vem com a gente, cara. Você está esperando o quê? Vem você também. E aí, Amaury? Boa, Joel. Seremos leitores assíduos do seu canal aí, com certeza. Eu queria voltar para o assunto Copa do Mundo. Tem alguma seleção que te impressionou mais até agora? Impressionou, não. A gente está vendo que é bacana, né? A França muito bem, a Argentina, sempre a Argentina, a gente tem que ter cuidado. Portugal também. Quer saber uma coisa? As equipes são equivalentes, que está resolvendo é aquele craque. E o nosso craque está machucado. Considerado o craque está machucado. O que está destacando? É o Messi, é o Cristiano Ronaldo, é o francês lá, que era para ser o nosso que infelizmente todo machucado, está todo contundido. E olha, eu vou ver, eu conheço construção de panturrilha. Cuidado, panturrilha engana. Para ver, você parece que está bom e não está bom. Acho que é por isso que ele não colocou, e ele tinha que convocar ele, porque senão a torcida cobrar dele até o final. Agora vamos ver se o rapaz entra bem e chega lá e resolve o nosso problema. Joel, estamos encerrando com você. Eu só queria que você levantasse um pouco a camisa, porque eu acho que você está com uma camisa em homenagem ao Brasil, né? Bora Brasil, é isso? Bora Brasil, é isso mesmo. Bora Brasil. Tira a tarja aí, Joel. Pedir para os meninos tirarem a... Isso! Ah, olha lá! Bora Brasil! Ah, que bacana! Muito bacana! Muito legal. Obrigada, Joel! Olha embaixo que está escrito, canal do Joel. Obrigado, amigo. Grande figura, Joel. Prazerzaço falar amigo. Um beijo a todos. Bom programa para vocês. Boa sorte. Vamos lá, Brasil. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Fé. Muita fé. Hoje é dia de São João, né? A gente tem que ter muita fé mesmo. Hoje é dia de São João. Hoje é dia de São João. Te perguntar aqui, Joel, você vai tomar uma caipirinha ou um uísque escocês? Vou tomar um vinho. Quer tomar um vinho comigo? Tá bora lá! Bora lá! Obrigada, Joel. Valeu, boa tarde, Joel. bom jogo. Tchau, tchau. Um abraço, meu Deus. Boa sorte a todos. Obrigada. Bora lá continuar. Ai, que papo gostoso, né? Vou Grande começar figura, a acompanhá-lo agora no figuraça. canal do Joel. Figuraça. E ele tem uma coisa que ele é muito autêntico, né? Então, ele não fica... Não Ele passa é pano. muito não autêntico, passa né? pano, não fica construindo uma imagem falsa. É bacana. Muito legal. Bom, vamos falar aí por que é importante, e aí eu quero a opinião de todos vocês, inclusive dos meninos que estão lá nos Estados Unidos, quero saber por que é importante a gente ficar em primeiro lugar, né? Porque hoje, o jogo de hoje muda muita coisa. Vale o primeiro lugar no grupo E, tem impacto direto na logística da seleção brasileira. Então, nós preparamos aqui 2 artes para debater a importância de terminar na primeira posição. E aí, vamos dar uma olhadinha, e aí eu vou com o Fábio Altman lá nos Estados Unidos e faço aquela rodada que a gente vem fazendo. 29 de junho, 2 horas, Houston. Segundo colocado do grupo F, pega o Japão. É isso? Estou falando certo? Ah, tá. O Brasil em primeiro do grupo C. Se eles estiverem em primeiro do grupo C, Isso. o jogo vai ser dia 29 às 14 horas em Houston, Isso. pegando o segundo colocado, que seria o Japão. Hoje seria o Japão, mas isso tudo pode mudar a partir da rodada definitiva. Sim, porque precisa também definir quem vai ser, Do né? outro grupo, Do Japão não está definido que é o Japão ainda, Não, né? não. Brasil em segundo do grupo C. Também jogo 29 de junho, às 10 horas da noite. Em Monterrey, no México, primeiro colocado do grupo F, Holanda. Hoje, já está Holanda. definido. Né? Holanda já está. Não, Também ainda não. não. Também não. Pode Tá. perder essa Pode primeira mudar. posição. Tá, Está então- embolado o grupo. A gente está mostrando aqui, mas na verdade é tudo um exercício de futurologia, né? De pessimismo, otimismo. E eu quero começar com o Fábio Altman, né? Ô, Fábio,
terminar em primeiro lugar traz mais segurança para a gente na seleção? Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, a dúvida ser primeiro ou segundo, acho que tem um aspecto emocional, psicológico. O Brasil ficando em primeiro lugar, moralmente vai bem, não importa o adversário da 16 avos, beleza. O Brasil ficando em segundo lugar, ele inicia a fase de mata-mata psicologicamente derrubado, ou seja, não é bom. Então, portanto, assim, o jogo que foi o jogo mais complicado do Brasil, o primeiro contra o Marrocos, é que pode acabar definindo essa posição. E se a gente lembrar em outras Copas do Mundo em que o Brasil foi segundo do grupo, o desfecho foi ruim. Era um outro formato, evidentemente, mas se a gente lembrar em 1974, o Brasil, ficando em segundo do grupo, teve que enfrentar na frente a Holanda, perdeu de 2-0 para a Holanda do Cruyff e saiu fora da Copa do Mundo, foi disputar o terceiro lugar. Portanto, eu acho que assim, o principal problema é psicológico, é mental, é dentro do grupo. O Brasil precisa ser o primeiro lugar para avançar com força na Copa do Mundo, Verusca. Marcos Uchoa, você também acha que o problema também é psicológico? A gente viu também que pode ser logístico também, né? Em vez de você ter o jogo nos Estados Unidos, você pode ter no México também. Aí queria que você acrescentasse um pouco mais. Na verdade, Verusca, a gente tem o problema de que se a gente sai em segundo, a gente começa a voar para tudo quanto é lado, não pode ficar nessa concentração que a gente está agora em Nova Jersey, porque as viagens são muito longas e não vale a pena voltar. Então, por exemplo, é Monterrey, depois é Houston, no Texas, mas aí vai para Boston, lá em cima, depois volta para Dallas, lá embaixo, depois volta a chegar numa final, que eu acho que não é provável, mas enfim, é óbvio que essa coisa, você vira um turista, aquele turista de excursão, que a cada cidade você vai mudando e bota a mala e tira a mala de hotel, isso é ruim pela logística. Mas eu acho que é mais complicado realmente a gente pensar é o seguinte: o Ancelotti, os jogadores não pensaram que só 2 gols de vantagem em cima do Marrocos era muito pouco. Aquele segundo tempo contra o Haiti foi muito preguiçoso. Resultado, o Haiti agora vai enfrentar o Marrocos, mas o Haiti já está eliminado. Então é aquele time que de repente está indo às compras, está indo para o shopping antes de voltar para casa. É muito mais fácil o Marrocos do que a gente que vai enfrentar a Escócia, que tem possibilidades ainda até de sair de primeiro do grupo se ganhar do Brasil. Quer dizer, então, assim, eu acho que o Brasil se colocou numa situação de pressão em que agora ele vai ter que jogar com o resultado, mas é claro que o Marrocos sabe que se fizer uma goleada de 4, de 5, provavelmente vai sair em primeiro do grupo e vai jogar o Brasil para segundo. Fernandinha, partindo aí do pensamento do Uchoa, quer dizer, o Brasil estaria mais seguro se tivesse feito mais gols, você concorda? Saldo de gols muito perigoso, né? Apenas 2, ainda mais uma equipe como o Marrocos enfrentando o Haiti, que é o saco de pancadas desse grupo. E a Escócia até estava conversando agora também com um jornalista escocês, ele disse da dificuldade que vai ser enfrentar o Brasil, mas da possibilidade de classificação estando na terceira colocação do grupo, e aí segue um caminho, obviamente, bem diferente do que aconteceria com o Brasil e Marrocos. Mas a logística, eu acho que é o grande peso e o que incomoda mesmo o Ancelotti, e que ficou um saldo de gols muito pequeno para garantir essa logística mais rápida, a gente ter que mudar de país, ao invés de ficar aqui dentro dos Estados Unidos, até mesmo na questão das temperaturas, vai ser algo muito complicado para o Brasil, que está aí acelerando para conseguir se ajustar, ainda ter esse time ideal que eu sinto que ainda não existe, está em formação. Mas, se for no México, que eu não gostaria, né, exatamente pela logística, para a qualidade do time do Brasil, mas caso aconteça no México, uma coisa é garantida: a festa dos mexicanos está muito mais bonita do que qualquer outra em qualquer outro país, tá? Os mexicanos realmente gostam muito do Brasil, fariam uma festa muito concorrida, muito bonita ali nos estádios, mas a gente vai torcer então para continuar aqui nos Estados Unidos, para a logística ser um pouco mais tranquila nesse calorão, nesse verão que a gente está vivendo por aqui. Bom, os 3 concordando, o Altman aí puxando mais para o psicológico, o Uchoa mais para os gols, a Fernanda para a logística, a Mauri. Eu vou na contramão, eu discordo. Eu acho que a gente está supervalorizando a questão logística. E esquecendo a bola. Quem que a gente vai pegar na próxima fase? No final das contas, é isso que importa. Se o Brasil pegar a Holanda, por exemplo, a Holanda já eliminou o Brasil em outras Copas. Isso, evidentemente, tem um peso psicológico. O Japão é um time que está jogando bem nessa Copa.
Mas na hora H, o Japão vai olhar para o Brasil e falar, bom, a gente sempre perde para esses caras. Então, eu acho difícil um Japão eliminar o Brasil. Então, o que está na conta aí dessa primeira fase é saber quem que o Brasil vai enfrentar. Então, se enfrentar uma Holanda, ficando em primeiro e segundo, aí eu acho que é um complicador muito sério para as ambições brasileiras na sequência do Mundial. Janine ficou por último, vai ter que... Na verdade, assim, é difícil ser original com tantos craques ao meu redor. E você ainda não lava a camisa ainda? Não, então, isso você sabe que é mandinga, né? Mandinga. Mas ele não muda o controle remoto de lugar, sabe? Desse tipo. O pior é que eu sou assim. Na verdade, é um pouco de tudo. Eu acho que a logística importa, sim. O que o Shoa falou, eu acho que tem um peso para a seleção, porque... É o saldo de gols, né? E o que o Fábio falou e o que a Fernanda falou também, eu acho que pesa, porque, no fim das contas, sair em primeiro tem todo um peso. E o que a Mauri, amarrando tudo que a Mauri falou, é verdade. Se a gente pegar a Holanda, é uma coisa. Se pegar o Japão, é outra. Eu acho que a Holanda, eu tenho mais medo da Holanda, mas eu não ficaria tão satisfeito de pegar o Japão do jeito que eles estão surpreendendo. Você viu por que eu deixei ele por último? Ele vem, pega tudo embaladinho, dá o lacinho de fita, coisa mais linda. Fica bonitinho. Não, ficou lindo. Ele amarrou total, todo mundo, bacana. O Fábio, que é meu chefe, tenho que repetir isso aqui, sabe que é uma coisa que eu faço como editor, na verdade. Para você ver, né? O Janine, ele sua a camisa que ele não lava, mas ele sua a camisa. Acho que o Shoa quer falar. Não, é só o seguinte, que a gente está jogando tão mal, Janine, tão mal, lava essa camisa para ver se melhora. Ô, Shoa, tomara que seja só a camisa que ele não tá lavando. Pô, pelo amor de Deus. Tomara. Gente, Pô, sacanagem. Janete vai me matar. Bora falar do Neymar, gente, porque o Neymar, ele não veste a camisa da seleção há mais de 1000 dias, desde que lesionou contra o Uruguai em 2023. Bom, 2023 foi isso? Não foi. Lesionou contra o Uruguai em 2023? Ah, sim, desde que... É verdade. A seleção brasileira não usa a camisa da seleção, não é do Santos. Bom, ontem o Ancelotti disse que a camisa 10 está disponível para a partida de hoje e que está feliz com o rendimento do Neymar nos treinos. Vamos ver. Neymar é disponível, trabalhou bem essa semana, preparou bem o jogo, pode jogar com outros jogadores. Todos estamos muito contentes que ele está de volta, porque, obviamente, com a qualidade dele, pode ajudar o time. A atitude de Neymar nesses dias ha sido muito boa, porque, obviamente, conhece muito bem o companheiro, trabalhou muito bem, com muita seriedade, tentando de recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Aporta, também se nos joga, aporta experiência, aporta conhecimento do jogo, ajuda os jovens. Está fazendo muito bem. Fernanda, eu tô aqui, a gente tá aqui te olhando e você tá assim, seca e faz... Minha amiga, e você não sabe o frio que tá aqui, tá 10 graus, né? Tá chovendo, parece que a gente tá em Londres, Mas eu quero começar aqui com você. A gente tá torcendo... A gente está torcendo para ninguém passar mal nesse caso. Vou começar com você. Você acha que o Neymar entra hoje? Eu acredito que não é titular, vai entrar para jogar alguns minutos, até por essa expectativa. Ele era esperado nessa segunda fase, né? Na próxima fase, mas vão sim colocá-lo, acho que até pela pressão que existe em Neymar aparecer e mostrar algum futebol. Seria mesmo um teste. Tenho muito medo desse teste de Neymar, né? Até o Joel colocou muito bem. Ele já participou do coletivo, como foi? Ele treinou com a seleção brasileira, mas não acredito que seja o suficiente para o que a gente está precisando, que é o saldo de gols. Eu iria até mesmo investir em mais e mais gols para ter essa segurança, porque contra o Marrocos e Haiti, eu acredito que essa vai ser a grande briga, de conseguir pontuar, conseguir fazer gols e aí sim conseguir esse primeiro lugar no grupo, que é o objetivo do Ancelotti, ficar por aqui, ficar perto dessa logística.
Mas Neymar vai entrar tomando muito cuidado. Então a gente vai ter uma aparição, acho que tímida hoje de Neymar, cuidadosa, igual vem acontecendo nos últimos tempos, e até arriscada, né? Porque quando se há muita expectativa com o craque e ele pouco apresenta, as críticas vão vir. Tá aí o que aconteceu, por exemplo, com o Cristiano, que precisou dar a resposta depois. Espero que também aconteça com o Neymar assim. O Shoa. Eu acho surrealista a conversa sobre o Neymar, de verdade, de verdade. O cara não joga bola há 3 anos, fez uma sequência de jogos pelo Santos, só os jogos fáceis. Não pegou Flamengo, não pegou Palmeiras, era um jogo mais difícil e ele estava fora. Aí fica 1 mês sem jogar bola, aí vai voltar numa Copa do Mundo, num jogo decisivo. Brincadeira, eu não botaria ele nem 1 minuto, porque nesse minuto a gente está jogando com 10. Na verdade é isso. Aí a Escócia de repente faz um gol e a gente fica com 1 gol a menos de saldo de gol. Os 2 jogos, Marrocos e Haiti, e Brasil e Escócia, são na mesma hora, né? Que a gente não tem nenhum luxo de poder mais ou menos pensar que a gente pode se garantir. Eu não acredito que essa seleção brasileira vai dar uma goleada na Escócia. Possível, claro que é, porque futebol tudo é possível. Mas não é provável, não pela bola que a gente tem jogado. E aí vai botar o Neymar jogando, como a Fernanda bem falou, com muito cuidado na ponta dos pés. Vê qualquer jogo dessa Copa do Mundo se alguém está jogando com muito cuidado na ponta dos pés. Isso não é balé, é futebol. Bom, e aí, não é balé, é futebol, ficou bem legal. Mais uma das nossas frases poéticas. Aliás, eu queria que o Fábio repetisse o que ele falou ontem da ausência e presença, que eu queria anotar isso para contar para os amigos numa mesa de bar. Eu lembrei como que a ausência de Neymar se tornou uma grande presença. Olha só. Altman. Vocês querem que eu repita? Por favor. Eu preciso saber disso. Então eu vou... Repita, por favor, Fábio. Então eu vou repetir, porque a questão do Neymar é justamente essa. O Neymar é uma ausência que é uma grande presença, e esse é um problema para a seleção brasileira. Eu concordo com o Show, assim, é realmente surrealista. A gente está discutindo um assunto que é paralelo à Copa do Mundo, que é a entrada ou não do Neymar, assim. E a gente falou sobre isso ontem. Eu acho que ele só entra em 2 situações. Se o jogo estiver muito fácil, aí ele vai entrar como se estivesse entrando num coletivo. E se a situação estiver muito ruim, aí ele entra no desespero, o que não é bom também. O Neymar no desespero não vai funcionar, ele não joga futebol há mais de 1 mês, ou muito mais do que isso. Agora, curioso, né? Eu vendo o Ancelotti falando, a gente fazendo esse programa tão bacana hoje, tenho absolutamente nada contra treinador estrangeiro. Mas imagino que legal seria ter um treinador como o Joel Santana, né, na seleção brasileira, pela sinceridade. Assim, há uma pergunta sobre Neymar joga ou não joga, ele não daria uma resposta assim, saindo pela tangente, dizendo que o Neymar tem condições. Ele diria claramente, o Neymar vai entrar ou o Neymar não vai entrar. Eu acho que falta isso na seleção brasileira, assim, um pouco de, digamos, de sinceridade, um pouco mais de clareza do que se desenha nessa Copa do Mundo. Mauri. Sobre o Ancelotti, muito legal isso que você falou, Fábio, que eu ia até comentar aqui. A entrevista dele é muito... Ele não parece animado, né? Ele não está em sintonia com a seleção. A gente repara até no gestual, ele olha para o lado, ele não olha para a câmera. Ele fala frases curtas, sem convicção, querendo terminar logo o assunto. Isso é muito revelador, né? Ele parece claramente desconfortável com esse posto de técnico da seleção, em que toda essa situação, o Brasil não jogou nada os 2 primeiros jogos, né? Ou jogou muito pouco, e agora ali tem essa sequência dificílima da Copa do Mundo. Tá parecendo a ata do Copom, né? Que a gente tem que ficar imaginando para onde vão os juros, né? Exato. Janine. Tem uma coisa que assim, um treinador europeu, ele não tem essa fleuma, ele não é o Bielsa que vai olhar para baixo e ficar criando mitologias em torno disso. É um cara mais seco. Ele sempre foi assim, mesmo no Real Madrid. Agora, o que importa, eu acho que nem é isso, é o fato de que o Neymar e o Ancelotti não é bobo. Eu acho que se o Neymar for entrar, ele vai entrar com 3 para cima. Se tiver 1-0, 2-0, eu tenho quase certeza que o Neymar não entra, porque o Ancelotti pode ser qualquer coisa, menos bobo. Agora tem outra coisa, daqui até o final da Copa, esta é a partida menos importante do Brasil, porque o Brasil, bem ou mal, já está classificado.
Claro que vai definir se vai ficar em primeiro, segundo ou remotamente em terceiro. Se ele não entrar contra a Escócia, ele vai entrar depois, que são partidas ainda mais decisivas, que significam a eliminação, a eventual eliminação do Brasil. Pois é, né? mas é isso que eu estou falando. Eu acho que assim, pode não ter importância, mas tem importância para ser primeiro ou segundo. O grupo está embolado. Se ele vir que o jogo está difícil, eu duvido que ele coloque. Vamos ver uma reportagem que a nossa menina ali que está passando calor, meu Deus, eu fico olhando para ela, fico com vontade de ir lá e acho que o Fábio está falando. Jogar ar-condicionado nela. O Fábio? Oi, Fábio. Desculpa, Verusca, não, eu só queria, assim, ter uma certeza, se o Neymar entrar em campo, ele vai sair reclamando do gramado. Isso a gente pode ter certeza absoluta. Essa é a única certeza. É verdade. Bom, a Fernandinha fez uma matéria super especial pra gente, uma reportagem, porque você não só de jogos vive a Copa do Mundo, tá, gente? Em Miami, Ronaldo Fenômeno criou a Casa Ronaldo, um espaço que reúne torcedores, convidados e produção de conteúdo durante o Mundial. A nossa querida Fernanda foi conhecer de perto esse hub que vem movimentando a cidade. Vamos conferir. Oi, pessoal! Estamos aqui em Miami para te mostrar a Casa Rede Ronaldo. Assim que você entra nesse bairro, que é muito artístico aqui da cidade, que tem esse perfil, né, uma cidade com muita arte, você também vai ver a história do Ronaldo. Essa parte da Casa Rede Ronaldo é um museu do ex-atleta, aqui parte mais familiar, né, um pouco mais íntima, e a gente vê uma mensagem da família que o pessoal pode ter acesso. E logo nesse cantinho, antes da gente entrar nesse museu, um texto do nosso colega querido Marcos Uchoa e todas as fases do Ronaldo Fenômeno. Tá aí, ó, Fenômeno 50 anos. Vamos dar uma entrada aqui e te mostrar o que você vai conferir? Excuse me. Nesse museu, além de toda a história do craque, né, com a família, as dificuldades, você também consegue ver objetos históricos únicos que foram trazidos para cá exatamente para o público ter acesso, como a camisa do Corinthians, foi ali, ó, muito especial para o Ronaldo, né, no momento de carreira dele, na Europa também, os prêmios individuais, bola de ouro, chega mais, dá uma olhadinha ali, que linda, vai poder tirar uma foto, chegar pertinho, a camisa do Penta autografada por todos os jogadores que estiveram ao lado do Ronaldo. Aqui a gente tem, ó, a réplica da mais desejada, a taça da Copa do Mundo. E também algumas chuteiras, né, do Ronaldo, prêmios individuais, aqueles do inicinho de carreira. Muito legal você ter acesso. Tem um texto também do Scolari, o Filipão. Mais objetos pessoais. Vou pedir uma licencinha aqui para a galera. Chega mais. Foi mesmo um museu pensado para que o torcedor se sentisse muito parte dessa história, relembrasse os momentos do craque. Ó, carteirinha, identidade de atleta do Cruzeiro, no início da carreira, identidade. Temos a outra bola de ouro, né, de 1997, a camisa do Barça. Agora, vamos dar uma volta também por fora aqui do museu. O que a gente tem na Casa Rede Ronaldo? Como você percebe, né, a partir de 1h da tarde, horário de Miami, você já pode chegar a conferir. E são várias ativações. A gente sabe também que a família do Ronaldo gosta muito de games. Ele é um cara que se interessa pelo assunto e não podia faltar o lado game aqui da Casa Rede Ronaldo, e todo mundo pode vir para cá assistir aos jogos, um telão maravilhoso com sofazinho, tem atividade de fute-mesa, tem ali as brincadeiras também, óbvio, de futebol, todo mundo se encontrando de várias nacionalidades aqui em Miami, na Casa Rede Ronaldo. Ah, Fernandinha, parabéns, viu? Queria que você contasse a impressão que você teve. Então, muita gente querendo, né, acessar, ter contato com ex-jogadores. Tem muitos jogadores que disputaram a Copa do Mundo, participando de eventos, presentes aqui. E eu tive até mesmo a oportunidade de estar com o Romário, gente. Romário fez um jogo ali amistoso, até na Casa Rede Ronaldo, amigos do Romário e amigos do Ronaldo. O Ronaldo não foi, mas o Romário esteve lá, e posso garantir para vocês que o Romário tá festando bastante, tá aproveitando todas as festas
aqui dos Estados Unidos. Inclusive, ontem estávamos com ele e cantou, aproveitou, enfim. Tem sido um jogador que as pessoas estão tendo acesso, estão podendo vir, tirar uma foto, conversar. E embora, né, a rede social fale que está meio mal-humorado, ao contrário, tá? Romário está muito feliz com essa Copa, que ele também está trabalhando, né, fazendo a cobertura. Oh, meu Deus, passou, foi um avião, achei que era um pássaro. Aqui o sol está começando a movimentar em cima da gente, me assustei. Mas é isso, tá um espaço muito, muito especial para o brasileiro, que a gente consegue perceber muita gente daqui, que mora nos Estados Unidos, aproveitando esse momento de Copa do Mundo para se conectar com a sua cultura e viver um pouco mais essa festa brasileira. O Romário está feliz, mas nós, eleitores aqui no Brasil, não estamos, não. Eu só quero lembrar que ele é um senador da República, em plena atividade, o Congresso não está em recesso, e ele está lá na Copa do Mundo, comentando a Copa do Mundo. E está ganhando o salário do Senado, porque ele não se afastou. Então, difícil. É difícil. Bom, vamos com o intervalinho? Daqui a pouco a gente volta. Bola na Copa. Oferecimento Motorola Signature. Bola na Copa. Oferecimento Motorola Signature. E a gente está de volta para fofocar sobre os nossos adversários de hoje, a Escócia. Você sabia que a Escócia esteve no primeiro jogo entre seleções da história? O Marcos Uchoa preparou uma matéria especial para a gente. Vamos conferir. A primeira partida de futebol disputada entre duas seleções foi em 1872, 154 anos atrás, entre Inglaterra e Escócia. Os ingleses eram favoritos, muito mais experientes, ninguém apostaria nos escoceses. Pois a partida terminou 0-0 e não foi zebra não. Nos anos seguintes, entre 20 jogos disputados entre essas duas seleções, os ingleses ganharam apenas 4 vezes, empataram 5, os escoceses ganharam 11. O futebol que a gente vê hoje, particularmente tipo tic-tac, de toque de bola, de movimentação constante, de passes que vão envolvendo o adversário, foi criado pelos escoceses para poder resolver um problema que só o futebol, entre os esportes coletivos, encontrou a solução. Se tamanho é documento e os mais altos e fortes levam vantagem, o melhor caminho é evitar o corpo a corpo. Passar a bola é também a vitória do coletivo sobre o individual. E essa história tem a ver com dinheiro e classe social.
Nesse começo do futebol na Inglaterra, século XIX, ainda era uma coisa de famílias ricas, gente preparada para liderar, para mandar, gente que se achava. E o jogo para eles era assim, eu pegava a bola e partia driblando, até perder. Passar a bola era um sinal de fraqueza, como se você reconhecesse que não conseguia resolver o problema. Pois é. Já na Escócia era bem diferente, era uma coisa mais igualitária. Era o padeiro que passava para o carteiro, que passava para o cara que trabalhava na loja. Ninguém queria aparecer. Então, entre os ingleses, era um jogo de fominhas. Entre os escoceses, o jogo era bem mais inteligente. A gente estava comentando aqui, né? Que reportagem legal, bacana. Reportagem, muito viu, legal, muito Curti, legal mesmo. Bem legal. Essa raiz, o Império Britânico, né, que no século XIX, início do século XX era tão poderoso, né, era realmente dividido. Quem mandava mesmo eram os ingleses, os escoceses eram os que se lidavam com a população local, eram os que botavam, digamos assim, a mão na massa, né? Então, na Argentina, foram os escoceses que levaram o futebol, no Uruguai foram os escoceses que levaram o futebol, até no Brasil, Charles Miller, que era de pais escoceses, né, e no Rio de Janeiro também teve um escocês, lá em Bangu, que também ajudou. Enfim, então esse lado escocês é muito importante na história, né? Lembrar. Lembrando também que o primeiro clube de futebol foi criado em 1824 na Escócia. Quer dizer, chamava, aliás, Futebol Club, clube de futebol, um nome óbvio, né? E, quer dizer, eles têm mais de 200 anos de futebol nas costas, gente. Nossa, e não aprenderam até hoje, né? Isso não. que Quero ver se amanhã você vai falar isso. O que confirma a ideia de que ser mais velho não é garantia de nada, né? Quem tá falando aqui são os velhinhos, né? A gente aqui com mais de 50. A Fernanda tá isenta disso. Ô meninos, vamos fazer um giro rápido pelos jogos de ontem. Aí quero ouvir vocês, porque a gente teve Portugal e Gana, né? Cristiano Ronaldo aí desencantando. Desencantou muito, né? 5-0 contra o Uzbequistão. Ele fez só 2 desses 5. Sim. A Jordânia fez 1, Argélia 2, Inglaterra 0, Gana 0, Panamá 0, Croácia 1 e Colômbia 1 e Congo 0. Fernandinha pediu para comentar sobre Cristiano Ronaldo, né? Porque também, quando a gente fez a aposta aqui, a Fernanda foi aquela única. A gente fez aquela tipo aposta de bolsa, ela foi a única que comprou. Parabéns. Por favor, gente, que eu quero saber quanto rendeu o meu investimento, tá? Que eu fui ali ousada e tô... Isso é com a Mauri, viu? Rendeu bastante, dá para falar. Fui ousada e consegui o meu retorno, porque havia muita pressão em cima do Cristiano Ronaldo, parecia que era como se ele fosse até um vilão que estava atrapalhando a seleção portuguesa, pedindo para que jogassem para ele, que os mais novos e talentosos não estavam oferecendo um futebol para ele, mas sim para as conquistas de Portugal. Havia essa impressão em Portugal e, por outro lado, também tinha aquela de que ele é o grande herói e que as pessoas não estavam valorizando tudo que ele tinha feito por Portugal até então. E realmente foi um jogo muito especial ali, quando você vê 16 finalizações, 7 foram de Cristiano Ronaldo, 2 gols em que ele conseguiu se destacar, conseguiu fazer um bom futebol. Claro que era um jogo mais fácil ali para Portugal, mas ele precisava disso. E agora, o que ficou mesmo muito marcado dessa partida foram as comemorações, que a primeira foi o abraço coletivo que ele recebeu, né, de todos os jogadores. Ele foi até o banco abraçar o Diogo, que é o melhor amigo dele, que está no elenco, e logo em seguida todos os jogadores. Aquilo significou muito para o Cristiano Ronaldo, foi muito além de um abraço, foi uma mensagem de todo o elenco, de apoio a quem já fez tanto pela seleção portuguesa e que agora marcou em todas as Copas que esteve, 6 no total, um feito único de Cristiano Ronaldo. E logo depois ele foi até a torcida comemorar com o seu sim, né? Que ele faz. Eu não vou conseguir imitar o Cristiano Ronaldo, gente. Vou tentar até o final dessa Copa, mas não vou. Mas que é um grito, um desabafo, né? E uma marca muito específica de Cristiano Ronaldo que fez diante da torcida. Então temos aí um bom resultado e uma volta significativa. Um craque que foi abraçado em todos os sentidos.
Não, ele comemorou com o corpo todo, né? Que ele faz aquele assim, né? E ele chega a tremer, assim. Robozão. É muito bonito. Agora eu aprendi uma lição nesse jogo. Nunca aposte contra os gênios, né? Impressionante. Não. Gênio é gênio, uma hora o cara vai lá e pode resolver. E foram 2 golaços, né? Nossa. Eu falei que ele não ia fazer nada, que aos 41 anos não dava para fazer mais nada, mas aí o cara é gênio, né? Fazer o quê? Bom, a última, o Shoa, começa com você, o Shoa. Olha, é verdade, claro que o Cristiano é o Cristiano, dentro da área, realmente ele é muito bom. Mas eu acho que lembrar que o 0-0 da Inglaterra com Gana mostra que uma boa defesa é outra história. O Uzbequistão é o Uzbequistão, gente. Que isso, gente? Você fazia alguma coisa do Uzbequistão, eu acho que o Amaury fazia, eu faria. Tô brincando, não assim, mas há realmente, nesse aumento de seleções de 32 para 48, um nível mais baixo. Então, por exemplo, o Cristiano fez 2 gols, mas tem 17 jogadores com 2 gols nessa Copa do Mundo. 17. E tem 5 com mais de 2 gols. Quer dizer, porque o nível está baixo. Realmente tem defesas muito fraquinhas. E só voltando com a Inglaterra, o Kane fez um primeiro gol de pênalti, depois fez um gol contra a Croácia que ele foi deixado completamente sozinho na área. E era a Croácia, que deu teoricamente um time melhor. Então o Uzbequistão, não tirando os méritos do Cristiano ao longo da vida, mas eu acho que o Cristiano é um problema para Portugal, sim. Bom, e os ingleses ficaram só no 0-0, mas dá para dizer que foi uma zebra, Fábio? Foi uma zebra, porque a Inglaterra tinha feito uma partida bem razoável contra a Croácia e se esperava, né? A Inglaterra, muita gente diz que é um dos times favoritos e o Kane, um dos grandes jogadores da Copa. Não foi um bom jogo, aliás, foi o pior jogo da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo tão espetacular, tem jogos sonolentos, como foi esse da Inglaterra. Agora, voltando ao Cristiano Ronaldo, assim, sem dúvida, foi uma volta muito legal, muito bacana, é um gênio do futebol, mas ele, tal qual o Neymar, vive mais da história passada do que do presente. A gente sonha que o Neymar seja o Cristiano Ronaldo, de modo que ele entre e passe a fazer gols. Mas eu considero essa volta do Cristiano Ronaldo espetacular ontem, sem dúvida, é uma das boas histórias da Copa do Mundo, mas eu não sei se no restante da Copa ele voltará a ser o Cristiano Ronaldo que foi, lembrando que o Cristiano Ronaldo nunca fez exatamente grandes Copas do Mundo, assim, é um excelente jogador, é um dos grandes nomes da história do futebol, logo vai chegar aos meus gols, ao gol número 1000, mas em Copa do Mundo não teve grande desempenho e ele está forçando um pouco a barra, né, na idade que ele tem. Foi muito legal ontem, mas eu acho que ele ainda é um problema, assim, para a seleção de Portugal. Amaury, Janine? Olha, eu tenho uma coisa que eu queria comentar a respeito da fala do Shoa. Realmente, ele tem razão. Se amplia o leque, a qualidade cai um pouco porque você tem não só as seleções tradicionais, você tem... O próprio Messi é exemplo disso, né? Ele já fez 3 gols contra a Argélia. Né? Pois é, e aí eu acho que tem o seguinte, essas seleções que deixam um pouco abaixo, elas surpreendem. Gana ontem fechou a parte de trás ali, a defesa, criou um ferrolho. Os caras não passavam de jeito nenhum. Pode até ser que seja obra do bruxo lá, ganês, mas eu não sei. Eu não sei. Ou para ficar em terras brasileiras, do sobrenatural de Almeida. Exatamente, né? isso. Para usar uma expressão do Nelson Rodrigues. E você, Amaury, como você avalia Inglaterra e Gana? Eu acho que o que fez diferença nesse jogo foi o jogo físico de Gana. Assim, é um time muito forte, né? De muita pegada, muita marcação. Os africanos têm jogado assim. Cabo Verde é outro exemplo disso. Né? É um time que marca o tempo todo, joga agrupado, é muito difícil você superar uma defesa dessa. Lembrando que o próprio Joel Santana falou, eles são fortes, né? As seleções africanas os caras têm um físico forte, né? Eles, com exceção de Marrocos, que é uma seleção mais leve, né? Que tem um estilo de jogo que mais se aproxima do velho futebol brasileiro de criatividade. Como a gente já está indo para o final e eu quero ouvir o palpite de todo mundo sobre o jogo de hoje, nós vamos dar uma olhada em 2 artes, aí a gente junta tudo. Mas a primeira é quem já está classificado na Copa.
Os que já estão classificados: México, Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina, Colômbia. Ainda em jogo: Brasil, Bélgica, Escócia, Egito, Marrocos, Irã, Coreia do Sul, Nova Zelândia, República Tcheca, que é a Tchequia, né? Espanha, África do Sul, Uruguai, Austrália, Portugal, Paraguai, Inglaterra. E eliminados: Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia, Panamá, Senegal e Iraque. E aí eu quero juntar essa informação com a escalação do Brasil para hoje, né? A gente preparou uma artezinha com a possível escalação para hoje. Não vou resumir aqui, porque eu quero que vocês falem, sobre tempo para vocês, que são os nossos comentaristas aqui, falarem sobre o que vocês acharam dessa escalação, né? Viremos com essa escalação, tá boa, não tá? E também sobre os times que já estão classificados, que estão brigando ainda, e os eliminados. Vou começar com os meninos lá nos Estados Unidos, vamos começar com a Fernanda, claro. Assim a gente já libera, né, a Fernanda. Fernandinha, o que você achou dessa escalação que a gente colocou aqui e dos classificados? E mudança conforme o que a gente vê, né, dos últimos jogos, o que está dando resultado do que mantém, né? O Cunha, para mim, é o melhor exemplo disso. O último jogo foi excelente para ele, para mostrar que ele realmente merece começar como titular e mantém essa titularidade. Única mudança em cima do Rafinha, né, por causa da lesão, mas acredito que Ancelotti segue ainda insistindo nessa escalação, buscando ainda, diante do pensamento do que ele tem, né, diante do que aconteceu também com as lesões na seleção brasileira, um time ideal. E acho que agora, para o que está à disposição e pelo que foi mostrado, esse realmente é o elenco que o Ancelotti deve utilizar. Ô, Fernanda, não vou despedir de você ainda, porque eu vou fazer uma rodada e aí eu venho com você que eu quero saber qual que é o seu palpite para o jogo de hoje. Mas o Shoa, dessa escalação aí do Brasil. Ele vai repetir o time praticamente, né? Eu acho que só a dúvida mesmo é quem ele vai botar no lugar do Rafinha. Os óbvios, né? Eram o Ryan e o Luiz Henrique, muito correndo por fora, o Endrick, né? O Endrick eu acho que mais por vontade de muita gente do que propriamente de ser adequado para a posição do Rafinha. Eu fico surpreso que aparentemente ele preferiu o Ryan no último jogo. Eu acho o Luiz Henrique mais jogador. Talvez o Ryan seja mais rápido no sentido de voltar para ajudar na defesa do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique talvez seja melhor só no ataque. Eu prefiro o Luiz Henrique, mas eu acho que ele vai de Ryan e eu acho que ele escolheu mal de novo. Fábio Altman. O Ryan não jogou bem, né? Que o Shoa falou. O Ryan jogou mal, entrou mal contra o Haiti. Medrou. Camisa pesou. Bora lá, Fábio. Vocês interromperam o Fábio, gente. Não, tudo bem. Puxando o que o Show acabou de dizer, a entrada do Ryan e não do Luiz Henrique, é preciso levar em conta que um time de futebol tem a questão do vestiário, né? Um treinador tirar um jogador, colocar outro, ele muda o ambiente. Eu tenho a impressão que se ele colocar o Ryan e não o Luiz Henrique, é como se ele estivesse queimando a participação do Luiz Henrique na Copa do Mundo. Isso eu considero muito importante. Eu concordo com o Show, o Luiz Henrique é um jogador mais bem preparado do que o Ryan. Eu entraria com o Luiz Henrique. Se a opção do Ancelotti for o Ryan, ele vai ter um problema, assim, se o Brasil não for muito bem, assim, que é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um jogador que sempre que entrou na seleção brasileira teve um ótimo desempenho, é um jogador mais rápido, é um jogador que se posiciona bem. O Ryan é um ótimo jogador em início de carreira profissional, é um cara, sei lá, preparado para a próxima Copa do Mundo e não para essa. Mauri? Eu acho que o interessante é que o Ancelotti ele não joga pra galera, né? Ele não escala o que as pessoas desejam. Todo mundo criticou o Casemiro continua no time. Tem essa grita pelo Endrick, o Endrick não joga. Então eu acho, eu concordo com o Shoa também, eu acho que ele vai de Ryan, embora também prefira o Luiz Henrique. E eu suspeito, se o jogo tiver enroscado, um 0-0 ali, eu suspeito que ele coloque o Igor Thiago para tentar um golzinho de cabeça. Ali a defesa da Escócia é uma defesa muito coesa, sabe? Cruzamento na área. Eu acho que o Ancelotti ele pouco se importa com o que comentam sobre ele, sobre o estilo dele. Pois é, aí é que a porca torce o rabo, porque eu acho que os dois que foram mal, que foi o Igor Thiago e o Ryan, ele está insistindo. O Endrick, que pede passagem, como o Joel Santana disse, ele está mantendo no banco. E, enfim, eu iria de Luiz Henrique também, porque eu acho que o Ryan
já mostrou que veio e ele não mostrou, né? A camisa pesou. Então eu concordo com os meus colegas aqui. Fernandinha, começo com você. Qual o seu palpite para o jogo de hoje, Brasil e Escócia? Vou falar com o CPF e com o CNPJ, pode ser? Com o CPF eu gostaria que fosse, no mínimo, ali um 6-0 para a gente ficar tranquilo e respirar tranquilo, mas eu acredito que vai ser um jogo mais difícil, obviamente, do que foi contra o Haiti, então eu não estou esperando tantos gols, não. Mas pelo menos uns 2-0, falaria até 2-1 aí, porque eu ainda não confio na defesa brasileira da forma que se esperava, né, pelos nomes que temos. Então vamos colocar 2-1, vou fechar em 2-1. Gostei desse do CPF e CNPJ, achei muito legal, muito criativo. Marcos Uchoa. Olha, eu acho que vai ser 1-0, mas eu não sei para quem. De verdade, eu acho que quem fizer o primeiro gol vai ganhar. Eu vou decidir no final com quem que eu fecho. Assim, eu tô torcendo pro Brasil, mas eu acho que se o Brasil levar um gol, eu não sei se esse time tem capacidade de virar, não acho. Então eu acho que vai ser um jogo muito amarrado, primeiro tempo acabando 0-0, e aí vamos ver segundo tempo quem cansa mais, quem pega uma desatenção de um time, de uma saída de bola, alguma coisa assim, mas eu acho que a Escócia está numa situação que ela nunca teve, que é a possibilidade, a Escócia nunca passou da primeira fase em nenhum torneio da vida da Escócia, nem na Eurocopa, nem em Copa do Mundo. E agora eles estão vendo muito perto dessa possibilidade disso acontecer. Eu acho que eles vão morder essa possibilidade, vai ser difícil. Altman. Bom, eu vou de 1-1 e inclusive já estou providenciando a minha passagem para o México para a semana que vem. Oh, isso que é confiança, Brasil. A Mauri. 1-0, gol do Casemiro aos 35 do segundo tempo. De cabeça. Eita! Vai, Janine. Eu vou no palpite impopular do Fábio, 1-1. Eu acho que eu fecho com o Shoa e com a Mauri. Eu vou no 1-0 também. Agora, não, mas o Shoa falou 1-0, eu não sei pra quê. Não sei pra quê. Então tá. Não, então eu vou fechar com ele. Não vou Vamos deixar as coisas muito claras, hein, Shoa? É verdade. Eu acho assim, o torcedor pede 1-0 pra gente, mas assim, eu acho que quem fizer um primeiro gol vai ficar amarrar ainda mais o jogo e aí acabou. E eu acho que a nossa defesa, como a Fernandinha falou bem, ainda não nos convenceu também. Eu acho que não tem nenhum setor do time que nos convenceu, a verdade é essa. Mas eu acho que se a gente levar um gol primeiro, vai ser difícil. E você sabe que não convenceu só vocês não, né? Porque uma pesquisa Ipsos-IPEC, feita após o início da Copa do Mundo, com 2.000 entrevistados, mostra que o desânimo com a edição de 2026 de 46%, caiu de 46% para 39%. Apesar disso, a expectativa sobre a seleção variou um pouquinho aí. A confiança no Hexa foi de 18% para 19%. E os que não... Ai, gente, é muito baixo, né? 18 para 19. Nada. E os que não veem chance recuaram de 26% para 23%. Ainda é pouco, né? Tem um desalento aí com a seleção, aqui, evidente. Aqui é a pesquisa. Aumentou o ânimo os brasileiros estão um pouco mais animados com a Copa, mas com a seleção... Não, eles estão mais desanimados com a Copa, é isso, né? Não, caiu o desânimo, aumentou um pouco o ânimo e também o ânimo, mas eles estão desanimados com a Copa. Não, eles estão animados, aumentou o ânimo com a Copa. Com a Copa, isso. Com a seleção brasileira tá andando de lado. Tá meio que estável, né? Não mudou muito, não. Bom, então nós estamos dentro da estatística, não é mesmo? Claro. Meninos, Fernanda, Marcos Uchoa, Fábio Altman, o adeus de vocês. Vou deixar aberto aqui que a gente tem mais 2 minutos. Olha, eu só tenho uma coisa para dizer. As minhas camisas vão todas para a lavanderia, tá? Hoje. Promessa. Grava vídeo pra gente ter certeza. Bom, vou falar pra Janete. Mas não muda o controle de remoto de lugar, tá? Naquele mesmo lugar. No mesmo lugar. Fernandinha, seu tchau. Valeu, pessoal. Vamos para essa terceira fase. Eu estou muito animada. Eu acho que a gente está tendo uma terceira fase espetacular de confrontos que eu acho que são os principais jogos dessa primeira fase, nessa terceira rodada, né? Colocando assim. Então, estou muito animada. Quero ficar mais animada com o Brasil e agora eu acho que realmente vão começar os grandes desafios para o elenco brasileiro. Uchoa.
Olha, a Fernanda fez um estágio lá em Wall Street, lá em Nova York, ele está entendendo desse negócio de ações, né, Mauri? E ela comprou na baixa o Cristiano. Ela tá manjando. O Brasil está na baixa, né? Vou trazer para fazer o Brasil mercado está bem na baixa. Então, eu acho que a Fernanda acha que comprou o Brasil também, e se ela se dá bem, eu acho que ela vai abandonar a gente amanhã. Vai ficar rica. Fábio, seu adeus. Eu queria puxar brasa para nossa sardinha, mas não é aquela brasa da seleção brasileira. Dizer que eu fiquei muito feliz hoje com a presença do Joel Santana. Assim, entrou uma lufada de oxigênio. Isso sim que é presença. Grande Joel Santana. Muito bom, né? Muito bom. A Mauri? Com esse friozinho aqui, né, em São Paulo, acho que é um dia pra tomar um whiskyzinho escocês. Gente, vocês querem fazer os meninos ficar com inveja, caramba. Janine. Sigo o relator. Vou estar com camisa limpa. Vai lavar a camisa, Janine? Com a camisa limpa e o copinho de uísque. Bom uísque. Boa. Gente, obrigada, boa tarde, bons jogos, bom trabalho para vocês aí nos Estados Unidos. Tchau. Bola na Copa. Oferecimento Motorola Signature.